graça e paz. Na nossa meditação de hoje, eu quero conversar com vocês sobre a importância de caminhar pela vida seguindo a direção dos olhos de Deus e não dos seus próprios olhos, para que você tome as melhores decisões e também faça as melhores escolhas. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente caminha pela vida seguindo a direção dos olhos de Deus? Eu quero chamar a sua atenção para um episódio acontecido entre Abraão e seu sobrinho Ló, e através desse episódio nós podemos aprender uma lição muito importante a esse respeito. Antes de eu entrar no ponto principal dessa mensagem, que está em Gênesis capítulo 13, deixa eu contextualizar essa história. No capítulo 12, nós lemos que Deus apareceu a Abraão e lhe disse para deixar a sua terra, os seus parentes, a casa do seu pai, e que deveria ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E Deus prometeu abençoar Abraão grandemente e fazer dele uma grande nação. E a Bíblia diz que Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito, e logo no princípio nós já percebemos a disposição de Abraão em caminhar pela vida seguindo a direção dos olhos de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quando fala da fé de Abraão, diz que Abraão partiu sem saber para onde iria. Agora observe que na ordem que Deus deu a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão que ele deveria sair da sua terra para uma terra que Deus lhe mostraria. Isso quer dizer que Deus não precisou indicar antes a Abraão o caminho que ele deveria seguir para que Abraão obedecesse. Abraão saiu da sua terra em obediência à palavra de Deus, sem saber ainda para onde iria. Mas ele foi pela fé, ele foi na confiança de que Deus lhe mostraria e que lhe levaria ao melhor lugar. Isso é o que eu chamo de caminhar segundo a direção dos olhos de Deus, na certeza de que Deus sempre nos levará pelo melhor caminho e ao melhor destino, mesmo que no início ainda não tenhamos uma visão clara de para onde o Senhor nos está levando. Então Abraão partiu, ele levou consigo a sua esposa Sara, os seus pertences, os seus criados e também o seu sobrinho Ló, cujo pai, que era irmão de Abraão, havia falecido, e Abraão tinha ficado com a responsabilidade de cuidar do seu sobrinho. Agora vamos ao capítulo 13. Aqui somos informados de que Deus abençoou muito a Abraão e também ao seu sobrinho Ló, que os seus rebanhos se multiplicaram, também as suas tendas, de modo que a terra onde eles estavam ficou pequena para que pudessem habitar juntos. E com isso houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles disputavam pela água para o rebanho, disputavam pelo pasto. Então Abraão disse o seguinte a Ló: ora, que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos família, somos irmãos. A terra que está diante de nós é grande. Escolha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então o que fez Ló? Ló nem discutiu com o tio, tratou logo de escolher aquilo que aos seus olhos parecia melhor. Diz o texto que ele levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, coberta de pastos verdejantes, e ele escolheu toda a campina do Jordão, escolheu o que aos seus olhos lhe parecia melhor. O que Ló não sabia era que aquele caminho que ele estava escolhendo o levaria até Sodoma, onde a Bíblia diz que os varões de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas que o fim deles levam à morte. Eu acho que todos conhecem a história. Por causa de toda a maldade que havia em Sodoma, Deus decidiu destruir aquela cidade e Ló teve que fugir às pressas.
deixando tudo para trás. Ele levou consigo apenas a sua esposa e as suas 2 filhas, mas mesmo assim no caminho ele ainda perdeu a esposa, porque ela desobedeceu a Deus. Ela olhou para trás, ela estava com pena de deixar aquela cidade, e com isso ela foi transformada numa estátua de sal. Qual foi o erro de Ló? Não buscou a orientação de Deus na hora de escolher o caminho pelo qual deveria seguir. Ele foi dirigido pelos seus próprios olhos, pela cobiça dos olhos. Diante dos seus olhos estava toda a campina do Jordão, que lhe pareceu um lugar esplêndido. Ele não se importou com seu tio, mas ele procurou escolher aquilo que diante dos seus olhos lhe parecia melhor, mais vantajoso. Ele não buscou a orientação de Deus, mas buscou um caminho supostamente vantajoso que os seus olhos apontavam, e o final foi tragédia. Agora vejamos a diferença para a atitude tomada por Abraão. No início, Deus lhe havia dito que ele deveria ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Então Abraão não se precipitou na sua decisão, não se apressou no seu caminho, mas ele decidiu esperar pela orientação de Deus, que Deus lhe mostrasse a terra para onde ele deveria ir. E essa orientação chegou. A verdade é que quando nós sabemos esperar, a direção de Deus sempre chega. Então o Senhor disse a Abraão no versículo 14: "E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre." Observaram a diferença do comportamento de Abraão para o comportamento de Ló? Ló decidiu ir para onde os seus olhos indicavam. Abraão decidiu esperar pela direção de Deus e olhar para onde os olhos de Deus já haviam olhado antes. Abraão só olhou para escolher a terra onde havia de habitar depois que Deus lhe disse: levanta os teus olhos e olha. E ao olhar para o lugar onde Deus já havia olhado antes e que agora lhe estava indicando para seguir, Abraão pôde escolher o melhor caminho. Ló seguiu a direção dos seus próprios olhos e foi parar em Sodoma. Abraão soube esperar pela visão e direção de Deus, olhou e seguiu o caminho apontado por Deus e chegou na sua terra prometida, chegou em Canaã. Isso é o que significa caminhar pela vida com os olhos de Deus. Isso é o que significa a palavra sabedoria. Sabedoria é ver a vida como Deus vê, é caminhar pela vida com os olhos de Deus. Se somos sinceros conosco mesmos, vamos admitir que as piores decisões que já tomamos na nossa vida, nossas piores escolhas, algumas das quais nos arrependemos ainda hoje, é porque seguimos a direção dos nossos olhos e não dos olhos de Deus. Só que não adianta lamentar pelas más escolhas e decisões do passado. O passado não é para ser lamentado, mas o passado deve servir de aprendizado, a fim de que daqui para frente decidamos não dar um passo sequer sem a direção de Deus, sem pedir sabedoria a Deus, para que possamos enxergar a vida não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. E essa sabedoria está à sua disposição, basta pedir com fé. Deus promete dar essa sabedoria a todo aquele que pede com fé. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, lemos assim: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e se-lhe-á dada, peça, porém, com fé." Bem, eu vou terminar essa meditação com uma oração feita por Davi e que eu penso que deve ser a nossa oração de todos os dias. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos.
Ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmo 25, versículo 4 e versículo 5. Bem, se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Se você não está inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho para ser notificado sempre que eu publicar uma nova mensagem. Deixe também aqui o seu like para o crescimento do canal, é muito importante que você deixe o seu like. Também pode deixar o seu comentário, junto com o seu comentário me envie o seu pedido de oração, que eu quero orar por você. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Amém.